Vladimir Putin queria construir uma rede inquebrável que se estendesse do Oriente Médio ao Pacífico. O Irã era a pedra angular no coração deste projeto massivo. Mas hoje, esta pedra angular está desmoronando diante dos nossos olhos. O Irã está caindo e o Kremlin está enterrado em um silêncio mortal. Por meses, Teherã oficialmente implorou a Moscou por mísseis e apoio militar. O Kremlin apenas abriu as portas de seus hotéis de luxo para eles, vendendo-lhes a fantasia de comandar um clube de ditadores à mesa. Agora, enquanto Teherã arde, essa grande traição dos aliados de Putin está se transformando em um laço que se aperta em torno da própria garganta de Moscou. Do lado de fora, Putin pode parecer ter feito um movimento calculado, protegendo os interesses da Rússia em meio a este caos. No entanto, o preço da traição tem sido muito pesado para o Kremlin. Desde generais russos até ideólogos e blogueiros militares, os apoiadores mais fervorosos do Kremlin agora estão aceitando a derrota. A gravidade da situação está agora transbordando dos meios de comunicação oficiais. A Rússia parece ter desistido de tentar esconder as fissuras porque a admissão do colapso vem diretamente do coração do sistema, dos porta-vozes leais do regime. O general russo Gureev, na televisão estatal assistida por milhões, declarou abertamente que perderam seus aliados diante de seus próprios olhos e ficaram sozinhos no palco global. Esta declaração não foi apenas uma queixa ou retórica de vitimização tática. É preocupante, pessoal. Estamos perdendo aliados diante dos nossos olhos. Primeiro, a Venezuela caiu. Agora, os israelenses estão queimando completamente o Irã. Amanhã, Cuba vai balançar o rabo. Estamos sozinhos no ringue. Foi a aceitação direta do isolamento estratégico no mais alto nível militar. Até os apoiadores mais fervorosos do Kremlin foram forçados a abandonar a grande mentira de que tudo estava indo conforme o planejado. A onda de pânico nas telas de televisão não se limitou aos generais. O principal propagandista russo, Sergei Karnov, assistindo ao colapso do Irã ao vivo, percebeu com horror que os dominós estavam caindo diretamente em direção a Moscou. Uma pergunta me preocupa. Quando virão atrás de nós, ou já começaram? E entendemos que falar sobre o Irã é também falar sobre a Rússia. Eles nos tratarão ainda mais severamente, atingindo a Rússia. Voltaremos a isso. Se não hoje, então definitivamente na segunda-feira. O fato de que eles próprios eram o próximo país no alvo estava sendo gritado em voz alta nos estúdios assistidos por todos, não em relatórios secretos de inteligência. No entanto, o verdadeiro golpe fatal para o Kremlin não veio do exército ou da mídia, mas do arquiteto ideológico do sistema perdendo a fé no próprio sistema. Em meio à onda de pânico militar e midiático, Alexander Dugin, o principal ideólogo do mundo russo e do movimento eurasianista, decifrou o verdadeiro horror desses eventos diante das câmeras. Os sombrios avisos de Dugin não eram apenas uma crítica à política externa, mas uma declaração dos passos para a fragmentação interna direta de balcanização. Dugin afirmou claramente que os aliados estavam sendo sistematicamente eliminados e que, se a linha de Teherã caísse, Moscou inevitavelmente seria a próxima como uma necessidade geopolítica. De fato, Khamenei foi o terceiro aliado russo a ser derrubado nos últimos 15 meses, após a queda de líderes apoiados por Moscou na Síria e na Venezuela. Segundo o pai ideológico do sistema, o colapso do Irã é, na verdade, um ensaio ao vivo da grande fragmentação estatal, aquela impiedosa guerra civil étnica que aguarda a Rússia. Esta situação é o resultado irreversível de uma guerra multilayered e assimétrica travada diretamente contra a Rússia. Com a quebra da linha do Oriente Médio, não foi apenas um aliado que se perdeu. O famoso escudo de punho de ferro que Putin prometeu aos seus aliados e ao seu próprio povo transformou-se em uma grande e oca mentira. Uma vez que a autoridade central é abalada, impérios mantidos artificialmente unidos enfrentam o risco de se desintegrarem rapidamente. Esta nova e dura realidade abriga a verdadeira grande ameaça que está tirando o sono de Moscou. O colapso não é apenas um fiasco diplomático que reverbera além das fronteiras em terras distantes. São os passos de uma enorme rebelião interna, uma fragmentação da frente interna difícil de parar. Por muitos anos, o regime iraniano serviu como um maior laboratório para as ferramentas de censura cibernética, sistemas de vigilância em massa e doutrina de guerra eletrônica que a Rússia usou para suprimir sua própria oposição interna. As duas estruturas autoritárias estavam constantemente trocando informações e táticas para manter suas populações sob controle.
Além disso, essa parceria estratégica não se limitava à burocracia de segurança. Os dois países operavam uma frota clandestina avaliada em bilhões de dólares nos oceanos para contornar sanções internacionais e romper o bloqueio econômico do Ocidente, sustentando assim receitas vitais de petróleo. Esta máquina massiva operando através de petroleiros não registrados, empresas de fachada e redes financeiras complexas era usada para anestesiar a população doméstica, comprar lealdade e financiar enormes despesas militares. Agora, enquanto Teherã treme, uma das linhas de vida de Moscou, essa artéria econômica, está sendo cortada pela raiz. Quando a economia sofre um golpe pesado e as unidades centrais do Estado se tornam incapazes de enviar os fundos, subsídios e salários prometidos às regiões remotas, as coisas tomarão um rumo dramático. A Federação Russa parece ser um bloco monolítico do lado de fora. No entanto, é uma estrutura heterogênea composta por dezenas de diferentes grupos étnicos, línguas e crenças mantidas unidas principalmente pela pressão do centro. O desencadeamento imediato de tensões étnicas, confrontos de rua e levantes massivos contra o regime pelo vácuo de poder no Irã está mostrando aos oligarcas russos seu próprio futuro sombrio. No momento em que o centro enfraquece, como as falhas em Daguestão, Chechênia, Tartaristão e na rica em recursos Sibéria irão entrar em erupção, não é mais um debate teórico, mas um cenário real a ser esperado. No momento em que os líderes locais nos cantos distantes da federação virem o fluxo de dinheiro do centro ser cortado, eles começarão a expressar em voz alta a ideia de declarar sua autonomia ou se rebelar contra o centro. Olhando para trás, podemos ver claramente como as regiões periféricas reagiram com um reflexo de independência quando a autoridade central de Moscou foi abalada. O colapso da União Soviética é a maior prova de como a paralisia política e econômica no centro pode desmantelar uma vasta aliança em questão de meses. Em toda a geografia que se estende da Estônia à Geórgia, no momento em que a crença de que o centro já não pode nos proteger ou governar se firmou, a cortina de ferro de 70 anos foi rasgada como papel. As guerras chechenas mostraram quão difícil foi para Moscou suprimir um movimento separatista dentro de suas próprias fronteiras. Os confrontos sangrentos nas ruas de Grozny provaram que o desejo de se separar do centro não era apenas uma demanda política, mas poderia se transformar em resistência militar. A turbulência do regime de hoje em Teherã não é um assunto interno de um país distante para Moscou, mas um reflexo de seus próprios traumas históricos. O monumento improvisado que apareceu de repente em frente à embaixada iraniana em Moscou, composto por notas deixadas por cidadãos, é uma prova concreta de que o povo russo sabe muito bem a quem culpar. A mensagem escrita nessas notas era extremamente clara. Putin deixou você e Maduro na mão. Ele está ocupado em se manter no poder aqui e salvar a própria pele. Essas linhas mostram que as pessoas atribuem diretamente o colapso da política externa ao amor do líder pelo poder e ao egoísmo da elite. Quando a pobreza, a inflação e as interrupções nos serviços básicos engolfarem o país, a raiva do povo não será direcionada à OTAN ou aos países ocidentais. Essa raiva será direcionada aos burocratas em Moscou que exploraram toda essa riqueza por anos e às mansões dos oligarcas que se enriqueceram através de contratos estatais. O Kremlin está atualmente enfrentando um checkmate estratégico perfeito e inevitável no tabuleiro de xadrez geopolítico global. Não há mais movimentos válidos na mesa que os tomadores de decisão possam fazer para virar o jogo a seu favor. A dimensão geoeconômica dos eventos ultrapassou até mesmo as perdas militares. Após ser cortada dos mercados ocidentais, a economia russa foi forçada a voltar sua atenção para a Ásia e o Sul global. Um dos pilares logísticos mais importantes dessa transformação foi o Corredor Internacional de Transporte Norte-Sul, implementado com uma projeção de bilhões de dólares. Esta rede de ferrovias, estradas e rotas marítimas que se estende de São Petersburgo através do Irã até a Índia era a versão moderna do sonho da Rússia de alcançar mares quentes e comerciar com gigantes asiáticos. No entanto, a incerteza política no Irã, o elo-chave na rota, está fazendo com que esta artéria comercial praticamente se obstrua. A desaceleração no fluxo de carga, a interrupção nos processos aduaneiros e a perda de segurança na rota estão seriamente prejudicando as metas de exportação da Rússia no valor de bilhões de dólares. Além disso, os investimentos em alta tecnologia e energia também estão sofrendo com este colapso. Os acordos de construção de novos reatores de 25 bilhões de dólares que o gigante nuclear russo Rosatom tinha na mesa com o Irã, juntamente com investimentos complexos em energia e projetos de transferência de tecnologia, foram agora colocados em espera. Em uma região instável envolvida em seus próprios conflitos internos, talvez até em um processo de fragmentação, a Rússia não tem garantia ou segurança legal para nenhum de seus investimentos de longo prazo.
A elite russa, a classe capitalista e os escalões superiores da burocracia estão assistindo horrorizados enquanto seus ativos são eliminados, não apenas nos bancos europeus, mas também no eixo oriental, onde buscaram refúgio e que veem como o centro do futuro. Não há porto seguro restante para investir ou buscar refúgio. Na competição entre grandes potências, falhar em proteger um aliado não é apenas uma perda de território, mas também a morte da credibilidade de dissuasão. Hoje, o Kremlin enfrenta um impasse quase perfeito no tabuleiro geopolítico. Quando examinamos a anatomia dos eventos, vemos quão limitadas são as opções de Putin e como suas escolhas pintam um quadro de traição estratégica. Durante meses de tensão, a administração de Teherã solicitou sistemas avançados de defesa aérea, apoio de inteligência e infraestrutura tecnológica de Moscou para proteger seu espaço aéreo e enfrentar a tempestade que se aproxima. No entanto, em vez de fornecer a esperada proteção militar nesses momentos críticos, o Kremlin optou por observar a situação de longe e encobri-la com condenações diplomáticas. Do lado de fora, essa atitude pode ser interpretada como a estratégia da Rússia para conservar seus recursos já escassos e priorizar sua própria economia de guerra. Mas na Liga dos Aliados, esse comportamento tem apenas um nome: abandono. A razão fundamental por trás da inação de Moscou é a falta de capacidade. A Rússia precisa desesperadamente de seus sistemas S-400 mais modernos, radares e caças para manter a linha de conflito na Ucrânia. Se tivesse deslocado esses sistemas para o sul, para o Irã, formariam-se lacunas profundas em suas próprias linhas de frente, deixando o Mar Negro e a Crimeia completamente indefesos. Putin teve que escolher entre proteger sua própria casa e salvar seu aliado estratégico, e ele escolheu sua casa. No entanto, o custo diplomático dessa escolha necessária é catastrófico. Ao abandonar seus aliados à própria sorte, Putin destruiu pessoalmente sua imagem de líder inabalável. A narrativa da Rússia de ser uma alternativa confiável à hegemonia ocidental no sul global, na África ou na Ásia, sofreu um golpe sério. Outros potenciais ou atuais aliados russos ao redor do mundo agora estão fazendo a mesma pergunta. Se ele não consegue nem proteger um de seus parceiros estratégicos mais importantes, por que nos ajudaria em uma crise? Os acordos de parceria estratégica assinados por Moscou provaram ao mundo que não são nada mais do que pedaços de papel vazios em tempos de crise. A Aliança Ocidental entendeu muito bem a situação da Rússia. Sem envolver Moscou em um conflito militar direto, expôs os limites da capacidade de poder da Rússia, simplesmente aumentando a pressão sobre seus aliados. Esta situação está desencadeando um pânico incessante entre a elite russa. A elite analisa claramente que seu fim está próximo. A administração do Kremlin está tentando encobrir este pesadelo de rebelião interna massiva e o tsunami econômico que se aproxima com hipocrisia diplomática e retórica vazia. O representante permanente da Rússia nas Nações Unidas, Nebenzia, caracteriza os eventos no cenário internacional como uma traição à diplomacia, e suas tentativas desesperadas de se justificar diante das câmeras são um sinal não de poder, mas de exaustão. Ainda assim, a realidade na mesa é muito clara. Esses salões diplomáticos elegantes já não salvam as elites que estão desconectadas de seus próprios direitos e têm medo das massas enfurecidas. Eles apenas determinam a duração do processo de colapso sistêmico que se aproxima. O sonho de um novo mundo multipolar, vendido à Rússia com orçamentos massivos e grandes esperanças, transformou-se em uma bomba-relógio multinacional com seus pinos já retirados. O alto preço da traição diplomática aos aliados está se aproximando das ruas seguras de Moscou na forma de tensões étnicas incontroláveis e uma enorme raiva pública. A paranoia sombria que corrói as mentes dos oligarcas e generais a portas fechadas agora se tornou uma realidade concreta. A enorme máquina de guerra de Putin está sendo destroçada não em linhas de frente distantes, mas ao longo das profundas falhas dentro da própria geografia do país. O grande eixo oriental que foi construído desmoronou. Aliados de confiança se dispersaram um a um. Agora, o alvo na ponta das flechas é diretamente os altos escalões do Kremlin. A infiltração da fragmentação multinacional, essa onda imparável nas fronteiras da Rússia, e o redesenho dos mapas é agora uma questão de tempo sério. O jogo acabou. A estabilidade se foi. Então, o que você acha disso? Por favor, compartilhe seus pensamentos nos comentários. Para se manter atualizado sobre novos vídeos e análises aprofundadas, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Fique com a PPR Global na busca pela verdade. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher. Obrigado